Fala galerinha, sejam super bem-vindos à aula 13 do curso do módulo 2 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre governança corporativa, beleza? Então, vem comigo que nós vamos iniciar aqui mostrando este desenho aqui, tá? E para a gente desmistificar um pouco sobre a questão do que significa, afinal de contas, quando a gente fala de corporativo. Tá? Então, corporativo vem de corporação, que vem de empresa, ok? E isso significa o seguinte, tá? Deixa eu só mostrar esse desenho antes aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou querendo trazer. Vamos lá. Bom, vamos colocar aqui que a Petrobras, que está listada na bolsa como Petri 4, a empresa Petrobras, ela possui, só pegar aqui uma marca-texto, mais de 1 milhão de donos, ok? Então todos esses bonequinhos aqui, eles são donos de um pedaço da empresa, ok? Só que, o que acontece? Nesse caso, precisa existir o corporativismo, por quê? Para ter, basicamente, ali uma direção, para ter um horizonte, né? Para ter organização, ok? Então, quando a gente fala de corporativismo, de governança corporativa, mais especificamente falando, nós estamos falando basicamente de uma empresa que tem uma direção, que tem um horizonte. Né? Então, quando a gente fala de governança corporativa, basicamente aí é como se fosse o Waze, né, do negócio, da empresa. Por quê? Porque a governança corporativa é feita para te dar, para a empresa ter uma direção, ter um horizonte. Então é mais ou menos assim que funciona quando a gente fala de governança corporativa, tudo bem? Então, a empresa Petrobras, que tem mais de 1 milhão de donos, ela precisa ter a governança corporativa para ter a direção, para ter o horizonte, para ter essa questão organizacional. Beleza? Ok. Então, na governança corporativa, né, precisa ter a gestão, precisa ter as decisões, tem que ter, né, as decisões, e as estratégias elas precisam ser executadas. Tá? Ok? Então, em outras palavras, a governança corporativa é o conjunto de mecanismos, ok? Que direciona, ou seja, que dá a direção, que dá o horizonte ali, que é praticamente o Waze, né, da empresa, que você tem ali a direção para você seguir, ok? Que direciona a empresa para ser, coloquei empresa aqui duas vezes, vamos lá, então, só riscar aqui, pronto, que direciona, é o conjunto de mecanismos que direciona a empresa para ser administrada no melhor interesse dos acionistas, nesse caso, e stakeholders, tudo bem? Bacana. Então, vamos lá. E aí, na governança corporativa, dentro de uma empresa, como é o caso da Petrobras, por exemplo, ok? Vamos lá. Precisa ter o conselho de administração, tá? Precisa ter o conselho de administração. E esse conselho de administração, ele precisa ter o conselho de administração, ele faz o trabalho para ter o zelo pelo acionista, ok? Supervisiona a diretoria, então hierarquicamente está acima, né, da diretoria, ok? E define a estratégia geral da empresa. Tá? No caso da Petrobras, vale lembrar que o sócio controlador, né, que tem a maior fatia da companhia, é o governo. Tá? Então, basicamente, quem controla a Petrobras é o próprio governo. Por isso que a Petrobras, vale lembrar, ela é considerada uma estatal. Tá bom? Então, quem define aqui tem uma observação, tá? Então, nesse caso, quem define
o conselho de administração, ou seja, os membros, né, que farão parte do conselho, são os acionistas ordinários, que vale lembrar são os sócios controladores, né, que têm o direito a voto da companhia, tudo bem? Que possuem, nesse caso, o direito a voto, né? E aí, os acionistas ordinários, eles votam, ok? Para definir os membros que fazerão parte do conselho de administração. Tá bom? E aí vale lembrar que, vou pegar aqui mesmo, vou pegar aqui a caneta vermelha. Vale lembrar que é feito uma assembleia geral, né, para decidir esses membros, né? Ok? Então quem define o conselho de administração, quem define quem serão os membros ou os novos membros do conselho de administração são os acionistas ordinários, ok? E isso acontece por meio do que a gente chama de Assembleia Geral, tá bom? A Assembleia Geral, que é onde acontece a votação para decidir os membros do conselho de administração, né? Então, ela ocorre para decidir esses membros que farão parte do conselho de administração, ok? E o conselho de administração, ele dá diretrizes, ele dá ordens, né? Ele faz a deliberação, nesse caso, para a diretoria executiva, nesse contexto, executar essas ordens. Essas ordens são dadas, que são vindas, né, diretamente do conselho de administração. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Tudo bem, pessoal? Bacana. Então, vamos lá. Governança corporativa. Vale lembrar que é um conjunto de processos, costumes, políticas e regulamento que ditam a direção da empresa. Ou seja, que dá o horizonte, né, que é praticamente o Waze ali, né? Então a governança corporativa, ela é o Waze da empresa, que ela dá a direção para onde a empresa precisa ir. Né? Então, a governança corporativa é isso, ela dá a direção e a empresa segue. Então é mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, vou ler aqui de novo. É o conjunto de processos, costumes, políticas e regulamento que ditam a direção da empresa, tá? Visa atrair mais investidores com isso, né? Porque, né, por conta dessa direção, né, dessa organização, ok? Garantindo, então, transparência ao mercado, né, e com foco, com o objetivo, né, de proteger os acionistas, tá bom? Complementar a legislação, tudo bem? E aí ocorre a governança corporativa Assembleia Geral para decidir os membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho, eles dão ordens, diretrizes, fazem deliberação para a diretoria executiva executar essas ordens que são dadas aí pelo Conselho de Administração, tudo bem? Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? E aí nós temos também, na governança corporativa, transparência. E aí quando a gente fala de transparência, temos aqui informações claras e completas, né? Sobre a equidade, tem tratamento justo e igualitário para todos, ok? Proteção de contas. Os administradores respondem por seus atos, ok? Responsabilidade corporativa, gestão para sustentabilidade, riscos e impacto social, ok? Beleza. E aí nós temos aqui segmentos de listagens, né? Níveis de governança corporativa, tá? Então os níveis de governança aqui corporativa. Ok? Deixa eu ver para que eu escrevi isso. Vamos lá, deixa eu apagar isso. Então aqui, vamos lá. Segmentos de listagem, níveis de governança corporativa. Vamos lá. Então, quando a gente fala. Só para lembrar, pessoal, só uma ressalva. Aqui nós estamos falando de basicamente nível 1, nível 2 novo mercado. Né? E aí o que acontece? Bom,
A empresa, ela não é obrigatório a empresa seguir algum desses níveis, tá? Se a empresa não quiser, se a empresa quiser optar em não seguir nenhum desses níveis, ou seja, riscar tudo isso aqui e falar, cara, eu empresa não quero, ela pode fazer, desde que, claro, essa empresa siga a legislação, tá? Só que, o que acontece? Bom, as empresas, elas costumam aderir um desses níveis, por quê? Porque isso transmite mais confiança no investidor, né? Isso gera passa mais credibilidade para o investidor, né? E aí, enfim, então a empresa ela decide seguir algum desses níveis, né? Por opção, vale lembrar, ela não tem a obrigação de seguir, tá? E aí, quando ela passa a optar a seguir um desses níveis, isso gera mais credibilidade, passa mais credibilidade, mais confiança para o investidor. Então é mais ou menos assim que essa parte funciona aqui. Tudo bem? Então aqui vamos lá. Quando a gente fala de nível 1, ações emitidas. E aí, no nível 1, pode ser emitido ações ordinárias e preferenciais, só pegar meu marca-texto. No nível 2 também, ordinárias e preferenciais, ok? E novo mercado, 100% somente ordinários que podem ser emitidos, tudo bem? Conselho de administração, no nível 1, tem que ter, no mínimo, 5 membros. Nível 2, a mesma coisa, ok? E quando a gente fala de novo mercado, mínimo de 3. Mínimo de 3 membros, tá? Auditoria interna, facultativo, ok? Nível 2, facultativo, perdão, tá? E aí, quando a gente fala de novo mercado, a área interna aqui é obrigatório, né? Seguir a auditoria interna, tudo bem? O tag along, no outro slide, eu já vou explicar na prática para vocês o que significa, ok? E aí vamos lá, vamos aqui. Deixa eu só sair da tela aqui, que eu acabei ficando na frente aqui da imagem, para ficar mais claro aí para vocês, tá bom, gente? Vou cortar aqui, vou fazer a edição de vídeo aqui. Aqui só para vocês entenderem na prática aqui, vamos lá. Tag along é o seguinte, pessoal. Vamos supor que vamos pegar aqui a própria Petrobras, tá? E aí, vamos dizer que a ação ordinária esteja valendo aqui R$40, ok? Está valendo R$40. Aí chega uma proposta, né, de investidores, ou pode ser até mesmo de um único investidor, e ele fala bem assim, olha, eu vou comprar todas as ações ordinárias dessa empresa, ou seja, as ações controladoras da empresa, e vou pagar por cada uma delas um valor de R$100. Ok? Beleza. Aí a Petrobras, a parte controladora, a parte que tem ali as ações ordinárias, vai falar assim, não, beleza, negócio fechado. E aí, o que vai acontecer aqui na prática? A parte controladora, ela é transferida aqui de maneira hostil para um novo controlador dessa empresa, ok? E aí, para não ficar injusto para os acionistas minoritários, né, dado que teve essa troca de controle da companhia, ok? Os acionistas minoritários, eles têm o direito de optar em continuar na companhia, ok? Ou existe aqui nesse caso que a gente chama de, deixa eu colocar mais para cá, tag along. E aí na prática significa dizer o seguinte: a mesma proposta desse mesmo valor aqui de R$100 que esse investidor ou que esses investidores, né,
fizeram para comprar a parte controladora da companhia, que foram, nesse caso, as ações ordinárias, por um preço de R$ 100, essa parte controladora que comprou, desculpa, esses novos investidores que compraram, né, ou esse novo investidor que comprou a parte controladora pagando 100 por ação ordinária, ele tem que fazer a mesma proposta para os acionistas minoritários, que são os preferenciais nesse caso. E aí eles fazem a proposta sugerindo pagar o mesmo valor, que é o valor de R$ 100. Então, o mesmo valor que foi pago aqui nas ações ON, ok? O novo controlador ele tem que propor pagar R$ 100 por cada ação preferencial também, que são os acionistas minoritários. E isso é o que a gente chama de tag along, que é quando o investidor ele tem ali por opção vender as ações pelo mesmo preço que o novo sócio controlador pagou pelas ações ordinárias, o preço de R$ 100 por ação. Tá bom? E aí, o investidor minoritário, o acionista minoritário, ele tem essa opção. Ou ele vende pelo mesmo preço que foram vendidas as ações ordinárias, essas ações preferenciais, que são as minoritárias, né? Ok? Ou ele continua com esse novo controlador da companhia, que comprou essas ações, né, que dão o controle da companhia, que são as ações ordinárias, por um preço de 100. Não sei se ficou claro essa parte para vocês, tá? Então, o tag along é isso. Ele dá o direito para o investidor minoritário de optar em continuar na empresa ou vender a sua participação pelo mesmo preço que foram adquiridas as ações ordinárias, tá bom? Então o tag along é mais ou menos isso que significa na prática, tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, voltando aqui para essa parte, segmento de listagens, seguindo aquele exemplo, se a empresa, por exemplo, aderir pelo nível 1, se a empresa aderir aqui pelo nível 1, vou pegar aqui meu marca-texto, e aí, seguindo aquele exemplo lá que eu passei para vocês, se a empresa ela está no nível 1, em todo aquele exemplo que eu passei aqui para vocês, ok? O novo controlador da companhia, ele, ele, tem, ele tem que comprar, se o acionista minoritário quiser vender, é claro, as ações preferenciais, pagando 80% do valor que esse novo acionista controlador, esse novo sócio controlador pagou pelas ações ordinárias. Então, se o novo sócio controlador pagou R$ 100 por ação pelas ações ordinárias, ele tem que fazer uma oferta aqui para os sócios minoritários, R$ 80 por ação, que é, nesse caso, 80% do preço, né, de compra, de subscrição de compra, né, que foi feito ali as ações ordinárias, que são as ações que dão o controle da companhia. Tá? Então, exemplo aqui, ó, Petrobras. Ação ordinária, R$ 40 por ação. Eu, Albano, chego lá e falo bem assim, olha, eu vou pagar 100 por cada ação ordinária para eu deter a parte controladora da companhia. Aí o governo vai lá e aceita, vende a parte dele para mim, Albano, o novo sócio controlador da companhia. Eu, Albano, novo sócio controlador da companhia, eu tenho que propor pagar 80% do que eu paguei nas ações ordinárias, dado que eu paguei 100, então eu tenho que propor, pagar 80 por ação pelas ações preferenciais, para o acionista minoritário ter o direito de vender a sua parte da empresa, ok? Se ele optar em não querer seguir com o novo sócio controlador, que nesse caso é o Albano, esse exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, tudo bem? Então, lembrando, nível 1, então, tag along 80% para preferencial, ok? 100% para preferencial e ordinário, tudo bem? E 100% somente para ordinário aqui quando a gente fala de novo mercado, tá bom?
Eu espero que tenha ficado de fato claro essa parte aqui para vocês, tudo bem? Bacana. Então, passando aqui desse exemplo, né, do tag along, então um pouco de vida real aqui, né? Um pouco de vida real aqui. Via Varejo anuncia migração para o novo mercado na Bolsa de Valores. Então fez uma alteração de nível ali no caso, né? Empresa afirma que proposta deve elevar níveis de governança e de transparência, porque lembra que eu falei para vocês que quando a empresa adere por algum dos níveis, ela passa mais transparência, passa mais credibilidade, gerando mais confiança no investidor, e quanto maior o nível, maior tende a ser a transparência, a parte de credibilidade, etc. E isso acaba aumentando a liquidez das ações do mercado, porque aumenta o nível de negociações dessas ações da empresa, por exemplo, Petrobras, mais especificamente falando. Tá bom? Nesse caso aqui, falando da Via Varejo, né? Perdão. Mais especificamente falando. Beleza? Então, com isso, a gente termina mais uma aula, ok? Eu espero que tenha ficado claro que essa aula para vocês. Não desista, continue comigo. Nós vamos seguir firmes por aqui e vamos até o final. Isso para mim é inegociável, tá bom? Então, valeu, um beijo, bom descanso e até a próxima aula. Tchau!